Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Boa povo. tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Vera Travasso, Denise, Verinha Eca, Tiana Nascimento. Daqui a pouco deve estar chegando mais gente aí. Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje é 21 de novembro de 2025, sexta-feira. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó. Dos bastidores da obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 2, Socorro Espiritual. E hoje a gente vai começar no parágrafo 67. Mas antes, né, de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, rogando a todos que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos ajudem na nossa caminhada para que a gente possa, né, a cada dia melhorar mais, estarmos mais bem preparados para os embates da vida, que às vezes são necessários, mas também pedimos a Deus que abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram nesse momento em grande sofrimento, são muitos, né? Desesperançados, agoniados, desequilibrados, doentes do físico, doentes do espírito, que todos possam ser amparados pela misericórdia divina e também agradecendo sempre a Deus por todas as bênçãos que nós estamos recebendo em todo momento e assim também a nossa família. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, vamos lá. Aqui está aquela briga, né, entre a Mariana, que é antiga Aldegundes, né, e o ex-marido dela, que ele se chama Guilherme, que se tornou um terrível obsessor, não é? E Mariana, nessa encarnação atual, ela é filha de Mateus. E na encarnação anterior, e não é tão perto assim, uma outra anterior, ele foi o amante dela. Aquele homem, né, que se tornou amante dela, e ela abandonou a família, abandonou o marido, foi embora. Mas o marido sempre se postou como vítima. Mas a gente sabe que vítima ele também não foi. Ele também foi responsável pela situação, porque ele nunca tratou a mulher bem. E aí ela, se sentindo abandonada, encontrou alguém que ela pensou que pudesse tratar ela melhor que o marido tratava, se envolveu com ele, só que ele também não era um bom homem, né? E assim que ele conseguiu o que queria, ele se mandou. E ela acabou se perdendo. Aí o marido, que foi abandonado, se suicidou pela vergonha. Quando ela volta a procurá-lo, ele já morreu. E aí ela acaba se desesperando e termina a vida desequilibrada mental, internada no manicômio. Quer dizer, todos foram infelizes. E o Mateus, que foi embora, também não foi feliz. Agora, nessa nova reencarnação, ela e o ex-amante reencarnam como pai e filha. E desde pequenininha, ela tem um certo antagonismo com o pai, porque ela sente a presença de alguém que ela não gosta. E o marido antigo se tornou um grande obsessor dela. Então, aqui, ela expôs, né, toda a vida dela. E o marido acusando, e ela acusou ele também, dizendo que ele também não foi inocente. Então ela tinha raiva dos dois, do ex-marido, que nunca foi um bom marido, e tinha raiva do ex-amante, né, que também foi covarde, que é atual pai dela. Então ela odiava os dois. Né? E aí aqui, é... e o Saturnino, né, que é o benfeitor espiritual, vira-se
para o marido dela, que chama-se Guilherme, pedindo a ele que perdoe, né? E ele diz aqui: o Código da Justiça acompanha o infrator, nele plasmando a necessidade de ressarcimento legal. Daí a necessidade é aquele que se crê, olha só o que ele diz aqui, daí a necessidade daquele que se crê, que acredita ter sido espoliado, perdoar, que se crê, mas na realidade ele não era vítima nenhuma, né? Já que a situação. A gente pode dizer o seguinte: já que foi ele, vamos dizer assim, aquele que deu o pontapé inicial dessa desgraça toda, quando ele não é um bom marido. Se ele tivesse sido um bom marido, um marido que estivesse sempre ali ao lado da esposa, né, sendo, tudo bem que tivesse trabalhado, tivesse viajar, mas que sempre mostrasse, né, um carinho verdadeiro para com ela, nada disso teria acontecido. Então, na realidade, a desgraceira toda começou com ele, que ele só se preocupava em ser um bom provedor, mas não um marido realmente amigo, companheiro, não é? Então, na verdade, a desgraceira começou com ele. Por isso que o Saturnino diz para ele: o Código da Justiça acompanha o infrator, nele plasmando a necessidade de ressarcimento legal. Daí a necessidade de aquele que se crê espoliado, perdoar. Aí esse marido diz assim: mas eu não conseguirei perdoar. Vociferou surpreso cobrador. Porque ele ficou surpreso quando o Saturnino mostra que ele também é responsável por tudo isso que aconteceu. E aí ele fala, né? Não conseguirei perdoar. Tudo aqui hoje são surpresas para mim. Atino com dificuldade o que ocorre e tenho turbado o raciocínio. Quem são os senhores que me molestam já por segunda vez? A primeira vez foi quando ele veio na mesa mediúnica. E agora estão todos no desdobramento do sono, né? Depois que encerraram-se os trabalhos, todos foram convocados para ir ao plano espiritual. Então ele está reclamando: quem são os senhores que já pela segunda vez me molestam? Será isso um pesadelo cruel? Daqueles que de mim se apossavam anteriormente? Quando me perdera e me desgraçava dos despenhadeiros da alucinação? Em se referindo à região punitiva em que se surpreendera após o suicídio nefando. O atônito interlocutor se transfigurou repentinamente e, parecendo sofrer indescritíveis padecimentos, se pôs a debater, chorando copiosamente. Então, ele está ali, né, surpreso com tudo aquilo que está acontecendo, né? Vendo o alucinado reduzido à condição de escravo de si mesmo, não havia como deixar de crer que todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo e que o vingador é somente um espírito macerado pelas evocações da própria delinquência. Porque ninguém sofre uma agressão desse nível por nada, né? A gente já aprendeu que toda ação tem uma reação. Então, na realidade, o sofrimento dele, grande parte, é causado pela indiferença que ele tratava a esposa e pelo suicídio que ele praticou. Porque no momento que ela o abandona, ele não parou para pensar assim: por que será que a minha esposa me abandonou? Talvez se ele fizesse aquela reflexão, né? Aquilo que Agostinho nos recomenda na questão 919A de O Livro dos Espíritos, toda noite ao dormir fizesse uma recapitulação do que a gente fez durante o dia, ele talvez percebesse: eu acho que eu não fui um bom marido. Se ele parasse, pelo menos para fazer essa reflexão,
mas ele nunca fez. Sempre se colocou como grande vítima, né? E aí buscou vingança. E o ditado já diz: quem busca vingança acaba cavando duas covas, né? Então, acaba sendo perseguido. O perseguidor, ele sempre acaba sendo perseguido é, em si mesmo, a consciência dele, né? E que o vingador, como diz Ivone Pereira, os grandes obsessores, os grandes adversários, sempre são espíritos terrivelmente sofredores. O assessor de Saturnino, solícito, acudiu presto o indigitado sofredor, aplicando-lhe passes reconfortantes, de modo a desembaraçar-lhe a mente dos fantasmas da evocação dolorosa. Depois de demorada operação magnética, em que eram dispersadas as energias venenosas elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito, este se refez paulatinamente, recobrando alguma serenidade. Então, ele diz aqui, depois de demorada operação magnética. Então, aquele tratamento através do passe foi demorado. Não foi só um passezinho e resolver o problema, não. Por quê? Porque era necessário, através do passe, dispersar as energias venenosas elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito. Então, quando nós sempre estamos buscando vingança, carregados de ódio, carregados de raiva, de mágoa profunda, nós criamos em nosso entorno uma atmosfera espiritual muito densa, e como ele diz aqui, é, carregada de energias venenosas. Meu Deus, de onde vêm essas energias venenosas? Fruto dos nossos pensamentos. Então, como essas energias, né, são nossa herança, elas vão ficar como? Em torno de nós mesmos. É a tal da aura, né, dos orientais, essa atmosfera espiritual que Kardec chama de atmosfera espiritual. Fruto de nós mesmos, como ele falou aqui, né? Energias elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito. Este se refez paulatinamente, quer dizer, aos poucos, recobrando alguma serenidade. Quando se conseguiu dispersar aquelas energias, ele começou a se recuperar. Mas é o seguinte, a equipe espiritual até pode dispersar um pouco dessas energias, dar o alívio para nós. Mas se nós continuarmos com a mesma vibração, essas energias vão voltar a se condensar em torno de nós. Então, eles podem fazer a limpeza, mas vai depender de nós. Se essa limpeza vai, se esse estado melhor vai continuar, ou vamos voltar à mesma situação de antes. A viciação mental, diz aqui Manuel Filomeno de Miranda, resultante do pensamento vibrando na mesma onda negativa, né? Gera a ideia delinquente na psicosfera pessoal do seu emitente, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez emanadas por inteligências desajustadas que se transformam em energia destruidora. Então, a gente pode produzir essas energias como produto do nosso pensamento desequilibrado, e isso vai se tornando um veneno terrível, porque essa atmosfera espiritual, ela está aqui, mas ela
vamos dizer assim, penetra em nosso perispírito, entendeu? Ela está em torno de nós, mas ela fica aqui, ó, penetrando em nosso perispírito. Aqui eu estou falando dele, espírito, no caso dele, espírito. Então, fica penetrando ali no perispírito dele. E ele vai ficando cada vez mais desequilibrado. No caso de uma. Será que uma pessoa encarnada, vou fazer essa famosa perguntinha, ela também pode ter uma atmosfera espiritual desse tipo aqui? Pode. Pode, claro que pode, não é? Essa atmosfera, como ele diz aqui, deixa eu ver aqui. Ele fala que ela é venenosa, né? Venenosa, e ela é alguém. Deixa eu ver, quando ele fala aqui. Hum, as energias venenosas, elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito. Será que o encarnado também pode ter essas energias venenosas? Como disse Alberto, pode, pode. Por quê? Elas são elaboradas pelo baixo teor vibratório do cidadão. Do cidadão. Então, uma pessoa que lida com o mal, vamos materializar isso. Um traficante de drogas, um pedófilo, um estuprador, um corrupto, não é? São pessoas que estão sempre o quê? Navegando nas ondas do mal. Ô, Ele vai... Rose, Oi, fale, amigo. e na escala até mesmo nossa, pessoal. Sim, Você, quando alimenta um pensamento negativo de qualquer natureza, você vai criando essa condição, né? exatamente. E Não se precisa você... ser o corrupto, a gente já sabe que está lá com a sua atmosfera Sim, contaminada. Mas nós, no dia a dia, podemos nos contaminar também. e se nós mantivermos esse padrão negativo, sempre pensamentos negativos, sempre, sabe, aquela coisa para baixo, o desejo de fazer mal ao outro, aquela Inveja, inveja, orgulho, egoísmo, vai tudo exacerbado, nós vamos produzindo isso também. ou E seja, aí, uma condição moral baixa, sem qualidade moral, vai gerar isso tudo. exatamente. E aí, Alberto, essa essa energia que está em torno de nós, na nossa atmosfera espiritual, vai interagir com o nosso perispírito, porque isso tudo é nossa mente, certo? Nossa mente. Isso vai interagir com o nosso perispírito e vai afetar o nosso corpo físico. Vai afetar o nosso corpo físico. E aí vão começar as doenças, não é? E outras coisas mais, que é um veneno. E aí vai Por assim, exemplo, o que me veio à cabeça aqui agora, mágoa. Não isso precisa aí, nem ser mal para ninguém, não. Você mágoa, manter mágoa. aquela energia da mágoa, aquilo ali vai gerar um E a processo em você que mágoa, vai brotar em qualquer tipo de doença, e a mágoa, muitas vezes, ela vem, ela é fruto da inveja, não é? do Do ressentimento. rancor, exatamente, do ressentimento. E aí vai afetar o complexo espírito, mente, perispírito, corpo físico. E Quando acaba tem afetando. curadores que vão curar a pessoa, tem curadores que têm a capacidade de ver a atmosfera espiritual da pessoa. Perfeito. Tem atmosferas, ou que a gente chama também de aura, que está lá um ponto escuro num local, um ponto marrom em outro. Ou seja, a gente vai criando no nosso quadro perispiritual essas as emanações mentais vão gerar essas cores que vão gerar distúrbio no físico. E vão afetar nos nossos pontos, vamos dizer, dos nossos calcanhares de Aquiles. Ah, essa pessoa tem um probleminha aqui no fígado. Esse aqui, e vai, é ali que vai se colar. E detalhe, a gente acaba contaminando também
o ambiente onde a gente vive, e outras pessoas que convivem conosco no mesmo ambiente podem também se ressentir dessa nossa atmosfera espiritual negativa. Então a gente acaba até, ó, quem quiser, tem o livro do. Só para a gente fechar aqui, como eu já tinha falado com vocês, ó, não está aqui, eu já botei ali. O livro, né, que eu passei para vocês, Saúde, do João Nunes Maia, eu mandei o livrinho para vocês. Até mandei, não sei se eu mandei PDF, mas eu mandei a capa do livro. O livro Saúde, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele fala sobre isso. Você acaba envenenando o ambiente da sua casa, o ar da sua casa, a comida da sua casa, a água da sua casa, os animais, as plantas da sua casa. Todo o meio ambiente fica contaminado. E aqueles seres mais sensíveis, como as plantas, não é? São mais sensíveis que nós. Os animais, todos se ressentem. Então, a tua atmosfera espiritual pesada, venenosa, ela se espalha pelo ambiente da sua casa. Uma vez, uma pessoa conhecida minha, ela estava buscando. Havia uma casa onde a ambiência naquela. Havia muitos problemas naquela casa, dentro daquela família. E uma pessoa que estava distante, tinha uma mediunidade muito grande, estava buscando vibrar por aquelas pessoas que moravam naquele lar conflituoso. E quando ela começou a vibrar, ela me disse o seguinte: eu consegui chegar até dentro da casa. Né? Ela tem uma mente de bastante interessante. E o que, que eu percebi? Eu percebi que dentro daquela casa escorria das paredes como que um lodo fétido esverdeado. Entendeu? Ela dizia assim, quando penetrei mentalmente dentro daquela casa, ela disse que via descer pelas paredes um lodo fétido, esverdeado. Entendeu? De onde veio esse lodo fétido, esverdeado, que estava envolto em todas as paredes internas da casa? Produto do pensamento desequilibrado daquelas pessoas que estavam ali, da atmosfera espiritual daquelas pessoas. Agora, imagina a contaminação que esse lodo fétido estava produzindo naquelas pessoas. Consequência natural deles mesmos. Produto gerado por eles mesmos. Lembra que a gente estudou que o nosso pensamento é matéria? Então, É. toda aquela energia que eles produziam com as suas raivas, aquela situação de conflito, contaminava todo o ambiente da casa que eles moravam. E tu Então, imagina as companhias espirituais. aí atrai, né? Sujeira não atrai as moscas, os insetos. Então, aqui, felizes seriam se só eles ficassem dentro da casa. Outros virão atraídos por aquela vibração. Aí vira o inferno dentro daquela casa. Entendeu? Então, isso acontece do ponto de vista com o desencarnado, como nós estamos vendo aqui o caso do Guilherme, e com nós encarnados. Daí a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Ô, Né? Rose, Oi, fale, eu, amigo. eu, eu me lembro muito bem quando você comentou que quando você trabalhava na mesa mediúnica, as pessoas botavam nome para ajudar pessoas obsediadas, né? Então, no início da reunião mediúnica, lia-se o nome de pessoas que pediram, que parentes pediram socorro na caixinha de desobsessão. E Perfeito. eu me lembro que você falou que teve uma citação, colocar o nome na caixinha, não de uma pessoa, mas de uma comunidade. Ah, verdade.
Lembro. E aí veio um quadro muito pesado de espíritos que era daquela egrégora, que era Aquela daquela comunidade. atmosfera espiritual daquela comunidade. Perfeito. Então, o complexo do alemão e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, tem uma atmosfera e Sim, que, no caso, gera todo um campo vibratório fruto, né, da delinquência de muitos exatamente. deles. Perfeito. Ótima lembrança. O livro que eu falei com vocês, esse aqui, ó, Saúde, João Nunes Maia, pelo espírito de Miriam. Esse livro foi o primeiro livro que nós estudamos no CEOI na terça-feira e que deu origem ao tratamento espiritual da terça-feira. Nós começamos a estudar esse livro. Quando terminamos de estudar esse livro, foi formado no CEOI aquele tratamento espiritual da terça-feira. Isso aqui foi lá em, nem sei, em 1998, CEOI de 94, né? 98. E aí, eu tenho a datinha aqui, é só para a gente ver prefácio de Dr. Bezerra de Menezes, e ele vai falar aqui sobre o ar que respirais, a água que bebeis, a luz, o ambiente que nasceis, o que comeis, a ação do pensamento, a palavra falada. Ele vai falar sobre tudo isso. E também tem aquele outro livro que eu falei para vocês, Tua Casa, que eu também mandei para vocês, né? A capinha. Esse Tua Casa também fala sobre isso. Tudo fica contaminado. O teu pensamento tem essa capacidade. Da mesma maneira que ele tem a capacidade de levantar, de erguer as pessoas, a boa vibração, a boa energia, a má energia que nós produzimos tem o poder de ir minando, destruindo, adoecendo, apodrecendo. Entendeu? Tem esse poder. E esses dois livros, Saúde, de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês, e Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo espírito Airtes, é muito bom. Quem quiser usar no culto do lar, para fazer estudo, porque ele traz um grande alerta. Tem um outro também livro do João Nunes Maia, eu gosto muito do João Nunes Maia, que ele toca esse chamado, pelo Espírito de Miramês, Horizontes da Mente, Horizontes da Fala. Tem um outro horizonte que eu não me lembro bem. São três, mas eu lembro bem. Horizontes da mente, horizontes da fala. Fala sobre isso. A energia que a gente libera através da nossa fala, horizontes da mente, sobre as energias que nós passamos. Eu vou também botar no grupo. São livros muito bons que falam sobre isso. Energia, vibração que nós produzimos. Para a gente ver que essa história de que, ai meu Deus, o obsessor. Gente, o obsessor está saindo de moda, tá? Porque eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado por causa do obsessor. Quem é o grande obsessor aqui? Somos nós, obsessores de nós mesmos, vítimas das nossas próprias ações deseducadas, equivocadas. Vamos continuar aqui. Aí ele diz aqui, o Manuel Flamengo de Miranda, a viciação mental resultante do pensamento vibrando na mesma onda gera ideia delinquente na psicosfera pessoal do seu emitente, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez emanada por inteligências desajustadas, por sua vez desajustadas, que se transformam em energia destruidora, tá? Destruidora. Então, eu não exagerei, não, quando eu falei em destruidoras, doentias, apodrecidas. Tal energia é resultante do bloqueio mental pela densidade da tensão no campo magnético da aura, da atmosfera
psíquica ou espiritual, né? Então, tal energia é resultante do bloqueio mental pela densidade da tensão no campo magnético da aura. Ali, então, se imprimem, por força da monoideia devastadora, vingança, né? As construções psíquicas que se convertem em instrumento de flagício pessoal. Então, você produz, você cria essa monoideia devastadora, né? Essas construções psíquicas que vão afligir, primeiramente, a nós mesmos, como um instrumento de suplício, operando sempre no mesmo campo de vibrações mentais e idéticas. Então, ele fala aqui que se converte em instrumento de flagelos se o pessoal é um instrumento de suplício alheio. Então, tanto você perturba a si próprio, como também perturba o outro. Então, ele é um instrumento, essa monoideia, essa energia deletéria que a gente produz. Um instrumento de flagício pessoal, que nos atormenta, nos adoece, mas também que afeta o outro, para quem dirigimos aquele pensamento. Quando essas energias são dirigidas aos encarnados, que somos nós, e sintonizam pela onda do pensamento, produzindo as lamentáveis obsessões que atingem igualmente os centros da forma, que é o nosso corpo, degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Quando essas energias que os espíritos desencarnados emitem em nossa direção, eles querem nos destruir. E, aí vem o detalhe, sintonizam pela onda do pensamento. Quer dizer, ele manda aquela carga deletéria, aquela energia braba, destrutiva, mas ela encontra o quê? Guarida em nós. Contra-eco. Exatamente, contra eco em nós. Aí vai produzir as lamentáveis obsessões. Porque sou eu que deixo, eu sempre gosto dessa figura, o vampiro entrar. Eu é que abro a porta para o vampiro. Que a lenda diz assim, que o vampiro não penetra na sua casa. Ele é educado, ele bate na porta. É você que decide abrir a porta para ele. Então, se você estabelece sintonia, você está no mesmo padrão vibratório dele, foi o caso da Mariana. O caso da Mariana. Ela continuava no mesmo padrão vibratório do ex-marido, desejando mal para ele. Ela também não perdoou, ela não perdoou nem a ele, ela não perdoou o Mateus, ele não perdoou ela, ele não perdoou o Mateus, entendeu? Nenhum dos dois perdoou. Não se perdoaram, ele não perdoou ela, nem ela perdoou ele, e os dois não perdoaram o Mateus. Então, estava todo mundo dentro da mesma faixa vibratória. Então, é o que a Inês falou, encontrou eco no outro. Aí, ela, o encarnado, começará a sofrer de lamentáveis obsessões que atingem igualmente os centros da forma, degeneram, são os plexos do nosso corpo, né? Degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso, gerando câncer. Câncer. Muitos os médicos até mesmo já afirmam isso, que tem muita gente que tem câncer por causa de ódio, de mágoa, de raiva, de desejo de vingança. Por essa razão, felicidade ou desdita, cada um conduz consigo mesmo. Eu achei essa frase poderosa. Felicidade ou desdita, desdita quer dizer infelicidade, desgraça. Felicidade ou desdita, cada um
conduz consigo mesmo, graças à direção que oferece ao pensamento no sentido da elevação, aí a felicidade que você vai carregar consigo mesmo. Ou do rebaixamento do espírito. O ódio, a mágoa que você carrega com você. Vai produzir isso. Direção essa que é força a se transformar em alavanca de impulsão ou cadeia. Como ele diz, né? Direção essa que é força se transforma em alavanca de impulsão. Quando a energia é boa, ó, alavanca de impulsão, te jogando para cima. Ou cadeia retentiva, algemas, né? Nas regiões em que se manta, você fica preso nessas regiões inferiores. Eu trouxe aqui para a gente compartilhar um texto da dona Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, do livro Autodescobrimento. Deixa eu puxar para cá, espera aí um instante. O livro é Autodescobrimento, capítulo 9, Viciações Mentais. Então, nesse capítulo, ela vai falar de satisfação, indiferença, pânico, medo da morte, né? Então, viciações mentais. Vamos ver o que Dona Joana de Ângeles... Está todo mundo vendo? Acredito que sim, né? Sim, Sim. O que ela vai dizer aqui? Ainda tem a insatisfação. Insatisfação. Há uma necessidade urgente de reprogramar a mente. Então, há uma necessidade urgente de todos nós reprogramarmos a nossa mente. Hábitos longamente mantidos, viciações sustentadas por largo prazo, acomodações psicológicas, acontecimentos e atitudes justificadas por mecanismos de evasão do ego, tornam-se outra forma de natureza, nos automatismos da própria natureza. Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente. Isso porque dela, da mente, dependem o senso crítico, a avaliação, o discernimento. Enquanto se encontra entorpecida a nossa mente ou mal desenvolvida, não consegue abranger a finalidade existencial e também se adapta ao habitual, automatizando-se. À medida que se amplia o campo mental, mais fáceis se tornam as novas aquisições psíquicas, favorecendo a memória que supera os lapsos por liberar-se das cargas negativas que a obnubilam. Deixa eu ver aqui. Agora vamos para o outro PDF. Vou dar um saltinho aqui. Para onde o ser se transfere, fugindo, leva-se consigo e reencontra-se logo mais no novo lugar. Assim se acostume com a novidade. Eu achei isso fantástico. Está bem dentro, né, do que ele disse aqui, do que o Manuel Filomeno de Miranda falou. Ele disse assim: por essa razão, felicidade ou desdita, cada um cada um conduz consigo mesmo. Então, felicidade ou desdita, cada um conduz consigo mesmo, graças à direção que oferece ao pensamento, no sentido da elevação ou do rebaixamento do espírito. Então, é o que ela diz aqui: para onde o ser se transfere, e quando ela está falando de ser, é encarnado ou desencarnado, tá? Para onde o ser se transfere, fugindo, porque ninguém pode fugir de si mesmo, né? Leva-se consigo e reencontra-se logo mais no novo lugar. Assim se acostume com a novidade. Então, ela está dando um alerta para a gente. Não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder. Para onde o ser humano, o espírito, se transfere, fugindo, leva-se consigo e reencontra-se logo mais no novo lugar.
Aí ela diz: assim se acostume, todos com essa novidade, porque muita gente não sabia disso. O fundamento não é mudar de atividade profissional, alterar a vida conjugal e social. Talvez essas atitudes possam contribuir para o despertamento interior, que é difícil, mas o essencial é a coragem para enfrentar-se, despir-se e querer realmente modificar-se. Aqui entra bem a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Entendeu? Cabe bem aí. Porque, como Kardec perguntou, naquele conhecimento de si mesmo, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Essa é a 919, de O Livro dos Espíritos. Eles dizem o quê? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, na 919A, pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Agostinho explica: fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Reparou? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim e não no outro precisava de reforma. Então, ela diz aqui: o essencial é a coragem para enfrentar-se, para conhecer, buscar conhecer a si mesmo, tá? Despir-se e querer realmente modificar-se. Despir-se dos seus vícios, né? De tudo aquilo que a gente detectou que nos faz mal. O tentame, quer dizer, aquilo que eu vou fazer se coroará de êxito mediante uma reprogramação da mente, iniciando-a com a indispensável conceituação da autoimagem, reforçada com a disposição de não retroceder. Funcionará a vontade, essa grande potência da alma, vontade, na forma de dever para consigo mesmo, de reestruturação do programa da vida, do redescobrimento do si e da sua eternidade diante do cosmos. Diminuem, nesse momento, os gigantes íntimos ameaçadores, que se fazem pigmeus e se desintegram na sucessão da experiência renovadora. Nessa fase de reprogramação mental, a pessoa descobre que todos são diferentes uns dos outros. Somos individualidades, com desafios parecidos, mas não iguais, em lutas contínuas, no entanto, específicas, e que a vitória alcançada por eles em determinados combates não lhes impede, nem lhes evita novos enfrentamentos. Não é porque eu ganhei uma batalha que eu ganhei a guerra, tá? Lentamente nascem os estímulos para avançar, as disposições para não ceder às tentações da acomodação, e a lucidez mental propicia a percepção das vantagens que advêm de cada conquista alcançada. Os problemas e dificuldades se tornam mais fáceis de serem resolvidos e ultrapassados, fazendo a vida mais agradável, não lhes dando maior importância. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis agora são contornáveis e as pessoas adquirem outro valor na sua grandeza, como na sua pequenez. Desaparecem os privilegiados e os abandonados pela sorte, passando a ser compreendidos e tolerados como são, não pela forma de apresentação. A tolerância que resulta da melhor identificação dos valores éticos e das conquistas espirituais enseja maior respeito por si mesmo, permitindo-se os limites aos quais não se submete mais, sem reações inamistosas, nem aquiescências injustificáveis. A insatisfação decorre da ignorância
do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades. Supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado, a entrega a esse fatalismo gera saturação, desmotivação para novas conquistas. Porque a pessoa ela não pode nunca chegar naquele ponto assim, pronto, agora eu estou bem, estou perfeita, não preciso mais continuar me autoanalisando, não preciso mais ficar me vigiando, procurando melhorar. Eu cheguei lá em cima. Então, ela diz aqui, ó, supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado, a entrega a esse fatalismo quer dizer, agora eu vou descansar, porque tudo está resolvido. Gera saturação, desmotivando para novas conquistas. A luta é contínua. Contínua. Sempre o vigiar e orar, para não cair em novas tentações. Quanto mais a pessoa se autopenetra, mais se descobre e mais possibilidades tem de conhecer-se. Mais um pedacinho aqui de Joana. Na programação da mente, saturando o subconsciente de forças positivas, de legados idealistas, de esperanças factíveis de ser conseguidas, da luz do amor, do perdão, do bem, todos os resíduos de negativismo, de depreciação, de antagonismo devem ser eliminados, sem saudades, iniciando-se novo ciclo de experiências de equilíbrio. As agressões exteriores, os choques sociais e emocionais, mesmo que recebidos, passarão por critérios novos de avaliação. Serão compreendidos, retirando-se deles o que seja positivo e diluindo os efeitos perturbadores. A mente, desacostumada aos novos compromissos, expressará lapsos, reavivará fixações, que são os naturais fenômenos de sobrevivência das ideias usuais. Não abastecida pela mesma vibração dos pensamentos anteriores, se lhes desabituará com o tempo, imprimindo as novas ordens recebidas e ampliando a área de entendimento. A insatisfação, irmã gêmea do tédio, nesse campo mental programado, com muita atividade a executar, por isso que ela disse que você não pode se dar satisfeito, não encontra área para permanecer e desaparece. Somente através do esforço do próprio indivíduo que se sente saturado, descontente com a vida, é que o fenômeno da sua transformação se opera. E, gente, espetacular esse texto da Joana de Anjos, do livro Autodescobrimento, do capítulo 9. Eu só trouxe o trecho. Espetacular. Ela disse tudo aquilo que nós precisamos fazer. É um documento, é um tratado. Quem puder, Viciações Mentais, capítulo 9, livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles. Abri aqui, olhei, bati o olho no livro. Autodescobrimento, ela faz, né? Olha aqui, ó, é esse aqui, ó. Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 9. Tá? Capítulo 9. Ela dá uma aula, ela mostra para a gente o caminho das pedras, viciações mentais. Quem não tiver o livro, eu vou mandar o PDF. E aí a página do PDF é página 111. Eu vou mandar o livro e lá embaixo vou botar assim, ó, PDF, porque o PDF tem páginas, né? Então você vai procurar na página 111, capítulo 9. Eu vou mandar. Leiam esse capítulo. Tem muito mais coisa que ela colocou, que eu não coloquei aqui. Coloquei apenas aquilo que estava dentro do nosso estudo. Porque tudo que está acontecendo com Mariana, Guilherme, pode acontecer conosco. Conosco. E a Joana mostra aqui como deve ser o nosso proceder. E uma coisa que ela deixa chama atenção.
não se dê por serviço completo. Entendeu? Não diga assim, terminei, estou agora numa boa. Não, é o vigiar e orar de Jesus. Terminou uma fase, começa outra. É assim. E assim até que chegarmos ao fim da estrada, quando nos tornarmos espíritos puros. Mas como falta muita história, muito tempo, muita estrada para caminhar, então, ó, sempre atento, sempre atento. Vamos voltar aqui nos bastidores da obsessão. Mais um pedacinho. Dá para terminar esse capítulo. Refeito do distúrbio inesperado, o aflito espiritual inquiriu. O nome dele é Guilherme, tá? Que se passa? Onde estou? Porque me vejo coagido a falar o que não gostaria de informar e a ouvir o que não desejo escutar. Esse aqui é interessante que ele diz, né? Porque me vejo coagido é forçado, a falar o que não gostaria de informar e a ouvir o que não desejo escutar. Quem são os senhores? Dando a voz à tônica da bondade que lhe era habitual, Saturnino, o benfeitor espiritual, obtemperou. Todos estamos, meu irmão, queiramos ou não, na casa do Pai Celestial. Filhos do seu amor, deixamos-nos arrastar pelas correntes da liberdade espiritual. Ou naufragamos nas ondas revoltas das paixões, dentro, sempre, porém, de algum despertamento do seu domicílio que elegemos pela própria vontade para a nossa habitação. Aqui nos encontramos em um templo espírita, a casa espírita espiritual, né? Que a casa espírita física está fechada as portas porque é madrugada, mas tem o seu correspondente no plano espiritual. Aqui nos encontramos em um templo espírita de socorro, aos que já transpuseram o limiar da imortalidade e se acrisolam voluntariamente à retaguarda dolorosa, quando poderiam ensaiar os primeiros voos para mais amplos tentames da vida feliz. E procurando dar ênfase ao encadeamento das ideias, para melhor explicação, esclareceu. Cultores das lições de Jesus Cristo, buscamos palmilhar a rota por ele percorrida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Abrindo braços e corações aos que sofrem, ignoram os meios de se libertarem do jugo da desesperação. Ele está dizendo, nós somos trabalhadores do Senhor e trabalhamos para o Senhor. Buscamos trabalhar para o Senhor, auxiliando o nosso próximo. Meios esses que se encontram neles mesmos, jazendo sobre os escombros do próprio flagelo, que assim se impõe. Trouxemos ao Degundes, atual Mariana, cujo corpo repousa na forma orgânica de Mariana, e conduzimos também sua genitora, Dona Rosa, sua irmã, Amália, e outros companheiros da vida física, para examinarmos a luz do amor de nosso Pai para conosco. O amargor que o torna infeliz, procurando diminuir a intensidade das causas de tal mortificação. Fez uma pausa breve, espontânea, para considerar o efeito produzido pelas palavras do perseguidor de Mariano. A jovem, por sua vez, docemente envolvida pela genitora que parecia transfigurada em Madonna, esplendente de ternura, graças às supremas dores suportadas com amor e resignação. Então, a mãe dela, né, tinha méritos por causa do sofrimento que havia suportado da vida dela, né? Com resignação. Escutava raciocinando com dificuldade compreensível, atenta, porém, explanação. Pelo que depreendo, rugiu o neerlandês. Neerlandês é aquele que é originário dos Países Baixos, da Holanda, tá? Isto é um complô. Então, pelo que depreendo, quer dizer, pelo que entendo, rugiu o obsessor, né? Isto é um complô para fazer-me desistir da execução da justiça que tenho aguardado. A justiça, retrucou Saturnino, alcança o infrator, sem a necessidade de novo algoz. Quer dizer, aí eu me lembrei daquilo que eu falei para o outro espírito, né, que eu estava dialogando com ele. A justiça, né, ela
alcança o infrator sem a necessidade da nossa ajuda. Entendeu? Porque às vezes a gente diz assim, que eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Não, a justiça, ela se faz presente. Deus não precisa da nossa ajuda. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? As divinas leis dispõem de recursos reparadores. Quer dizer, Deus não nos convida para ser algoz de ninguém. De ninguém. Ante as quais nada fica, sem a necessária quitação. Nada fica, né? Como disse Jesus, ninguém sairá daqui até pagar o último centil. Então, a lei divina não precisa da nossa ajuda, da nossa assessoria, vamos dizer assim. Jesus arrebatou, deixou-se martirizar, disse ele, o obsessor. Jesus, ele se deixou martirizar. Sim, acrescentou Saturnino, e perdoou aos seus algozes. Mas era um Deus, disse Guilherme. Essa ideia equivocada que a gente tem que Jesus é Deus. Mas Jesus nunca disse isso, né? Jesus nunca disse, eu sou Deus. Ele nunca disse. Isso é por nossa conta, tá? Ele sempre disse, eu vou ao Pai, foi o Pai que me enviou, não é? Mas nós é que botamos em Deus, em Jesus a placa de Deus. É Deus encarnado. Aí ele diz aqui, mas era um Deus, admitiu irado, conforme ensina a religião. Sim, a religião dos homens ensina errado. Errado. Deus esclareceu o mentor. Deus, tanto que ele botou um ponto de exclamação e um ponto de interrogação. Ele exclamou e perguntou: Deus? Esclareceu o mentor. Somente um. E o Manuel Filomeno de Miranda botou assim: um, com letra maiúscula. Somente um. A religião tradicional se equivoca quando assim o diz. Jesus é o Filho de Deus, como nós também somos. Então, Jesus é o Filho de Deus. Lição viva de amor que todos podemos atingir. Todos podemos nos tornar Cristos. Pela oportunidade que nos ensejou descobrir. Oportunidade essas que agora lhe chegam, concitando a se tornar um Deus com letra minúscula, manifestação de Deus com letra maiúscula. Nós podemos ser o quê? Co-criadores em escala menor. Não é? Deuses. Lembra? Vós sois deuses. Com letra minúscula. Co-criadores em escala menor. Que está em tudo e em todos, esperando desabrochar através da nossa inclinação para a verdade. Mas eu vivo no inferno, disse Guilherme. Repitou amargado. Como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que me chiola, que me debilita, que me enfraquece a própria razão? O inferno, disse o benfeitor, é resultante do seu estado de rebeldia. Gente, escutar uma frase dessa, para quem está cheio de raiva, é tipo assim, aquele, aquele doutrinador que disse assim, se materializa aí que eu vou te dar um soco na cara. Porque quando você está travestido de vítima e alguém diz para você o inferno é resultante do seu estado de rebeldia, é tipo assim, você olhar assim e dizer assim, eu vou matar esse cara. Entendeu? Eu vou matar esse cara. Ele está dizendo que esse inferno que eu vivo é um produto meu, sabe? É aquela coisa, por isso que ele falou, porque eu sou obrigado a ouvir o que eu não quero ouvir.
Não é assim que acontece com a gente? Quando a gente está assim, né? Naquela, no estado de miserabilidade. Eu chamo de estado de miserabilidade. Oh, Deus! Por que tu fizeste isso comigo? Eu não merecia, Senhor! Sabe quando a gente faz isso? E alguém diz assim para a gente: para com isso. Por que você está fazendo esse drama? Aí tu olha para a pessoa assim e diz: ah, que vontade de apertar o pescoço dela. É mais ou menos isso aqui. Então, o inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero, sem remissão. Enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. Então, esse seu inferno vai durar enquanto você estiver cultivando essa raiva, esse ódio dentro do seu coração. E os devedores, a grande preocupação, vão ficar assim? Se eu não correr atrás deles, eles vão ficar assim, livres, leves e soltos? Aí o Saturnino diz: a vida se encarregará deles, agora ou depois. Pesado silêncio caiu sobre a sala de socorro. Algo acerenado, ele parecia mergulhar lentamente em acurada meditação. Aí o espírito começou a meditar. Gente, isso aqui é igualzinho quando eu fiz a doutrina daquele espírito que eu falei para vocês. E ele não queria largar o outro que ele estava perseguindo, porque ele achava que se ele largasse, ele ia ficar numa boa. Então ele estava ali, que ele era o algoz, ele era o algoz. Fluidos, muito diáfanos, penetraram o recinto, como se dirigido por agentes invisíveis, que suavizavam a tensão até há pouco reinante. A todos beneficiando, qual aragem bendita e necessária. Estranha e refazente calma a todos dominou. Capítulo espetacular, não é, gente? Manuel Filomeno de Miranda, foram 91 parágrafos. Ele nos deixou uma aula nesses 91 parágrafos. Quantos aprendizados, somados também com a lição da Joana de Ângeles. Espetacular. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de contar aí com vocês. Olha, o Rose, o que eu sinto que é um aprendizado, como você falou, constante, né, em nossas vidas, porque há muitas vezes, como você mesmo disse, né, e está aqui também no Zoana, que nós achamos que já vencemos aquela prova, é tudo ótimo, maravilhoso. Nada, lá vem outra. Então, você tem que se manter essa vigilância constante, né? Com os percalços, com os desafios que existem, né? E até nesse término de ano, né? Que nós temos que fazer, eu vejo assim, dentro de cada um de nós, para mim, um ano desafiador, mas com muito aprendizado, né? Eu vejo desse jeito. E que nós temos que, não é fazer justiça, nós temos que nos olharmos cada vez mais. Exatamente, exatamente, né? Então, a gente tem que estar sempre aí de olhos bem abertos, sabe? Para a gente não se deixar envolver por tudo isso aí, né? Né, Rose? Agora não dá mais para ficar posando de vítima, né? Não, Depois não disso dá, não tudo, dá mais. Minha filha, você lembrou disso? Não não dá dá. mais. Alberto, sair da vitimização naquele estudo nosso. Não dá É, mais. Não dá mais. Isso. é Exato. arregaçar a manga e correr atrás do Ah, prejuízo, ver aonde perfeito. a Correr gente. atrás. Se não der para correr, vai se arrastando, vai andando devagarzinho, mas não podemos mais parar. Não podemos mais parar. Ver aonde a gente errou, né? Onde a gente deu abertura, né? Ó, e que abertura, hein? E que abertura. Gente, É, semana que vem, dia 28 de novembro, nós vamos começar o capítulo 3. Técnica de obsessão.
Capítulo 3, técnica de obsessão, também vai ser muito bom, hein? Então, 28/11/25. Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra, ele, olha, maravilhoso, maravilhoso, né? Vamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje, que foi muito bom mesmo, agradecendo sempre a Deus. Então, eu vou pedir, Ana Constantino, você que chegou de viagem, está tranquilona? Faz a prece de encerramento do nosso estudo para a gente. Tá bom. Vamos agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, agradecer a Deus pela oportunidade de vida, que Jesus possa nos fortalecer na nossa caminhada, que possamos colocar o nosso aprendizado em prática e estar sempre vigilante, né? Sempre vigiando nosso pensamento, nosso sentimento, nos refletindo sobre a lição durante a noite, no dia a dia, no nosso trabalho diário, e pedir a bênção, a proteção do Mestre Jesus, que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui. Daqui a pouco a gente começa no estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na questão 162 do Livro dos Médiuns, no quinto parágrafo, 162, quinto parágrafo, tá? Questão 162 do Livro dos Médiuns, quinto parágrafo. Daqui a pouco, ó, estamos aí com o estudo do Livro dos Médiuns. Que Deus nos abençoe. 5h30 a gente retorna. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, tá bom?